Bom, então, dando continuidade aqui na resolução das questões, a gente vai para a questão 4, tá? TD1, Física 2, do segundo ano. Durante uma aula de física, o professor Cabral realiza esse experimento. Inicialmente, ele pendura duas esferas de metal ligadas por um fio em dois suportes cilíndricos isolantes, como mostrado na figura. Então, tá aqui, figura 1 e 2. Em seguida, ele transfere carga elétrica para uma das esferas. E depois disso, as duas assumem a posição mostrada na figura 2. Questionados sobre o experimento, dois dos alunos emitiram observações diferentes. Então, o Bernardo disse o seguinte: as esferas foram carregadas com cargas de sinais opostos. E Rodrigo disse o seguinte: as esferas estão ligadas por um fio metálico, tá? Então, é o seguinte, vamos prestar atenção no detalhe, tá? As duas esferas estavam penduradas, certo? As esferas são de metais e são de metal e são ligadas por um fio. Ele não diz qual é o material do fio, tá bom? Depois ele diz que o seguinte, ele diz que ele transfere carga para uma das esferas. E ao transferir para uma das esferas, elas ficam nesse formato. Então, perceba, se ele transferiu apenas para uma das esferas e a outra esfera também ficou carregada, significa que esse fio aqui é condutor, ele não é isolante. Então, ele pode é, sim conduzir essa eletricidade, tá? Ele fala aqui que elas estão ligadas por um fio apenas. Então, é verdade que as esferas estão conectadas por um fio. E a outra afirmação, a do Bernardo, é de que elas têm cargas de sinais opostos. Se elas tivessem cargas de sinais opostos, pelo princípio da eletrostática, a gente vai ter que cargas de sinais opostos elas devem se atrair. No caso aqui, nós temos duas esferas se repelindo em direções iguais, porém em sentidos opostos. Né? Então, essa afirmação do Bernardo está incorreta. Elas estão carregadas, na verdade, com sinais iguais, para que possa haver a repulsão entre essas esferas. Então, vamos às opções. Apenas a observação de Bernardo está certa? Bom, a gente viu que a do Bernardo é a que está errada, então já não é o item A. Letra B. Apenas a observação de Rodrigo está certa? Então, nós já temos uma candidata aqui a ser a resposta correta. Ambas as observações estão certas? Não. E nenhuma das observações está certa? Também não. Apenas a observação do Rodrigo de que as duas esferas estão conectadas por um fio é a resposta correta. Só a afirmação do Rodrigo está correta. Próxima questão. O eletroscópio é um dispositivo usado para detectar se um corpo está eletricamente carregado. E em determinadas situações pode ser útil para descobrir o sinal da carga desse corpo. Então, vamos abrir aqui o eletroscópio para a gente ver como é que funciona. Isso aqui é um desenho simples de um eletroscópio. Veja, ele tem uma esfera metálica aqui em cima, condutora, e essa esfera é conectada a duas pequenas hastes, também condutoras aqui embaixo. Quando eu aproximo um corpo carregado aqui, vai acontecer o que a gente chama de eletrização por indução. O que é eletrização por indução? Bom, quando um objeto carregado se aproxima de outro objeto que está neutro, as cargas que estão aqui nesse objeto neutro vão ser separadas. Se o objeto aproximado estiver carregado positivamente, como é o caso desse bastão da imagem, as cargas elétricas negativas vão ser atraídas para o topo, para a esfera, lá dentro do eletroscópio. E essas duas hastes, devido à repulsão que acontece por ter cargas iguais de sinal positivo, nesse caso, elas vão se abrir, vão se repelir, e você vai ver essas duas hastes se abrindo. Depois que você descarrega essa esfera, essas hastes se fecham novamente, porque não há mais força elétrica para repelir e abrir as hastes. Então, isso aqui é o funcionamento de um eletroscópio. Então, vamos ver o que ele fala aqui na questão. Considere um eletroscópio previamente eletrizado com carga negativa, de forma que todo o seu corpo, esfera, haste, folhas, apresente cargas negativas em excesso. Então, se a gente fosse olhar para esse eletroscópio, ele é totalmente carregado negativamente. O que acontece? À medida que um objeto metálico carregado positivamente com carga positiva se aproxima da esfera do eletroscópio, sem tocá-la, as suas folhas se fecham cada vez mais. Isso acontece por quê?
O objeto atrai parte das cargas negativas que estão na folha do eletroscópio. Essas sobem para a esfera e, dessa forma, a quantidade de cargas negativas nas folhas diminui. Essa daqui é uma opção muito viável, porque esse objeto carregado positivamente, ele vai atrair as cargas negativas a se concentrarem aqui, ó, no topo, na esfera. E assim vai ter menos cargas negativas para ter força para repelir essas duas hastes que ficam embaixo. O objeto repele parte das cargas positivas da esfera metálica. Essas descem para as folhas e, dessa forma, vão neutralizando as cargas negativas ali existentes. Então, a gente percebe que a movimentação que acontece nas cargas vai ser de cargas positivas. Tá? Então, o que vai, ao aproximar esse objeto positivo, o que ele vai fazer é atrair as negativas para cima, não repelir, né, as cargas positivas para baixo, porque, veja, as cargas positivas não vão se movimentar. A carga total do sistema eletroscópio mais objeto é igual a zero. E pelo princípio de conservação das cargas, a carga do eletroscópio deve tender a zero. Então, o que acontece? Pelo princípio da conservação, para que acontecesse essa tendência a zero, você teria que tocar o objeto, encostar, para que as cargas se dividissem, né? E aqui não está acontecendo isso. As cargas do eletroscópio continuarão negativas e as cargas do objeto continuarão positivas, tá? Então, elas vão continuar, porém, elas não vão se somar ao ponto de ocorrer delas tenderem a zero, tá? Isso vai acontecer somente quando a eletrização for por contato. As cargas negativas do eletroscópio vão se transferindo gradualmente para o objeto metálico e, dessa forma, a quantidade de cargas na folha diminui. Não, porque a transferência de carga só acontece quando há o contato entre os objetos. Letra E. As cargas positivas do objeto metálico vão se transferindo gradualmente. Então, de novo, não há uma transferência de cargas quando não há o contato. Aqui foi apenas aproximado o objeto, tá? Veja aqui na questão, ó. Pronto, se aproxima sem tocá-la, tá? Então, isso aqui é muito importante. Não há o contato entre o objeto e o eletroscópio. Então, resposta correta, letra A, questão do Enem. Bom, aqui nós vamos para a sexta questão, que diz o seguinte: não é possível eletrizar uma barra metálica segurando-a com a mão, porque a barra metálica é isolante? Não. A barra metálica era uma ótima condutora de elétrons. A barra metálica é condutora e o corpo humano é isolante. Em alguns casos o corpo humano consegue isolar algumas cargas, mas vamos olhar as outras opções. Tanto a barra metálica como o corpo humano são bons condutores, o corpo humano não é considerado um bom condutor, tá bom? A barra metálica é condutora e o corpo humano é semicondutor. Aqui nós temos uma opção correta. De fato, o corpo humano ele é semicondutor. Somos formados de água, tá? Então, essa parte água que nós temos é uma boa condutora, tá? Mas o restante já não é tão bom. Então, nós temos uma parte semicondutora. E por a barra metálica ser condutora e o corpo humano semicondutor, ele acaba absorvendo esse excesso de cargas que tem na barra metálica. Tá? Então, quanto mais você vai tentando eletrizar a barra metálica, esse excesso de cargas vai passando para o corpo humano. Tá? Então, e a barra metálica aqui de novo, não é isolante. Resposta correta, letra D. Bom, sétima questão. Considere dois corpos sólidos envolvidos em processo de eletrização. Um dos fatores que pode ser observado tanto na eletrização por contato quanto na por indução é o fato de que ambas, né? Então, torna-se necessário manter o contato direto entre os corpos? Não, na eletrização por indução não há o contato. Deve-se ter um dos corpos ligados temporariamente a um terramento? No caso da eletrização por contato, não é necessário que haja um dos corpos ligado temporariamente a um aterramento. Ao fim do processo de eletrização, os corpos adquirem cargas elétricas de sinais opostos. Isso só vai acontecer na eletrização
por atrito, tá, gente? Não é eletrização por contato e eletrização por indução. Na eletrização por contato, ao encostar dois materiais, um deles neutro e outro carregado, o excesso de cargas que está em um vai para o outro. Na eletrização por indução, um objeto vai atrair as cargas e repelir as demais, certo? E aí o que acontece? O objeto aqui fica carregado por conta do excesso de cargas elétricas que vai ser atraído para essa região, tá? Então, voltando aqui para o TD, não é essa daqui da eletrização. Letra D, um dos corpos deve inicialmente estar carregado eletricamente. Resposta, ok. Para acontecer a indução e para acontecer a eletrização por contato, é necessário que um dos corpos esteja carregado. Então, letra D, né? Para ocorrer, os corpos devem ser bons condutores elétricos? Não necessariamente, tá? Então, resposta correta, letra D. Aqui na oitava questão, nós temos três esferas idênticas, A, B e C, estão sobre tripés isolantes. A esfera A possui aí inicialmente a carga elétrica de 6,4 microcoulomb. Esse micro aqui, ele está substituindo uma potência, tá? Esse micro, ele vale 10 a menos 6. Então, a carga da esfera A, ela vale 6,4 vezes 10 a menos 6 coulomb, tá? Esse 10 a menos 6 é o que significa essa letra U aqui, grega, que a gente encontra, que eu chamo de micro, tá? Então, são microcoulombs, enquanto B e C estão neutras, né? Então, a carga da esfera A é essa daqui, a B e a C está neutra. Encostam-se as esferas A e B até que o equilíbrio eletrostático e separam-se as esferas. Após isso, o procedimento é repetido, só que agora a esfera B com a C. Sendo a carga do elétron, a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, o número total de elétrons que nessas duas operações passam de esfera para outra é... Então, vamos primeiro ver qual é a quantidade de carga que passa de uma esfera para outra. Quando eu encosto a carga A e a carga B, o excesso de cargas que tem na minha esfera A vai ser dividido por 2, porque ela vai se dividir entre as duas esferas, né? Então, o excesso de carga lá na esfera A vai ser dividido entre a esfera A e a esfera B, ou seja, dividido por 2. Ao dividirmos aqui, ó, essa potência, nós vamos repetir essa base e vamos dividir apenas esse termo aqui que está multiplicando. 6,4 dividido para 2 dá 3,2. Então, cada esfera A e B vai ficar com essa carga. Depois, quando eu encostar a esfera B, essa carga que tem na esfera B vai ser dividida entre ela e a esfera C. Então, fica assim, ó, a carga da esfera B dividida por 2, porque vai se dividir entre a esfera B e a esfera C, resultando em 1,6 vezes 10 elevado a menos 6. Então, no primeiro contato foi transferido essa carga, no segundo contato, essa carga aqui foi transferida. Então, a carga total que foi movimentada é de 4,810 a menos 6, somando essas duas cargas que foram transferidas durante os contatos nesse processo. Então, dá um total de 4,8 vezes 10 a menos 6. Para mim saber quantos elétrons foram transferidos, eu vou pegar essa carga e dividir pela carga de um elétron. Né? 4,8 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela carga que um elétron contém, você divide 4,8 para 1,6 e dá 3. E aqui duas potências de mesma base se dividindo, você repete a base e subtrai os expoentes. Menos 6 menos 19 vai dar 13. Então, a quantidade de elétrons que foi transferida nesse processo é 3 vezes 10 elevado a 13, tá? Então, resposta correta, aqui ó, 3 vezes 10 elevado a 13.